Nosso tema de hoje é: o que tem na sua bagagem e o que a gente pode dispensar da nossa bagagem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Estaremos trabalhando dos 6 ao 10, porém vou citar apenas 2 versículos da palavra de Deus. Capítulo 6 ao 10, né? A história de Josué. Josué capítulo 7, versículo 11 e 12 apenas. Estaremos trabalhando em cima do contexto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio a coisa roubada. Não senta não, fica em pé. Eu vou pedir para o pastor João Marcos orar por mim, aí debaixo mesmo. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Eu quero que o Espírito Santo me use, eu não posso falar, é Ele que tem que falar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti o Teu servo, o Teu ungido, que a partir desse momento tem a missão, a responsabilidade de ser porta-voz da Tua palavra, e que a pessoa do Espírito Santo possa revesti-lo, encher o seu coração, sua mente com a palavra de Deus, e que ele seja um transferidor, e que a Tua palavra possa alcançar cada coração nesta oportunidade. Eu quero abençoar o Teu Filho, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. O povo de Israel pecou. Eu pedi para vocês orarem por mim, porque eu preciso, com docilidade, passar para vocês a revelação com brandura. O texto diz que eles pecaram. O povo pecou. O povo quebrou a aliança que Deus mandou que eles guardassem. E algumas coisas, por eles um só não cumprir, atingiu toda a nação. E nós precisamos ver que a orientação de Deus era que destruísse, não ficasse com nada. E eu começo essa mensagem pensando em mim e pensando em você. O que está na minha e na sua bagagem? Há uma orientação de Deus para nós, que é para nós
orarmos, que é para nós lermos a sua palavra continuamente. E o que nós estamos levando? Uma irmã perguntou para mim: pastor, o que eu faço para ser liberta? Eu disse: filha, vai no culto de quinta, vai no culto de domingo, vai na escola bíblica de treinamento, vai na célula, busca o Senhor. Essas 4 reuniões, em média, são de 1h, 1h15. Mas não são suficientes, nós precisamos de ter nosso encontro diário com Deus. O que nós temos levado na nossa bagagem? Nós precisamos ver 3 de novembro de 2024. Nós estamos quase terminando este ano de 2024. E o que é que nós carregamos esse ano que a gente pode deixar de carregar para o próximo ano? Vou contar uma história para você, pequenininha, mas ela é real. Um seminarista estudava longe de casa. Como o nosso pastor presidente, ele fez o seminário em Campinas, São Paulo. E de vez em quando, quem faz seminário volta na casa dos pais. E esse seminarista, para adiantar a viagem de sexta-feira, naquela expectativa de ir para casa, baldeação de 2 terminais rodoviários, ele deixou a mala pronta. E os seus colegas, amigos de seminário, por uma brincadeira, pegaram 2 paralelepípedos pequenos, embrulharam dentro da própria roupa dele e colocaram na mala. Ele chegou em casa, ansioso para ir embora, pegou a mala, pesada, mas não parou para pensar por que estava pesada, e ele viajou toda a viagem, 2 terminais, chegou em casa, botou a mala lá e foi descansar. E a mãe foi desfazer da mala. E aí ela encontrou as 2 pedras, falou com o filho. Qual é a moral da história dessa mala pesada? Aquele menino não precisava carregar aquele peso daquela mala pesada, 2 terminais, até chegar na sua casa. Foi uma brincadeira de seminarista? Foi. Mas nós queremos trazer um contexto. Há muita coisa na nossa bagagem que é desnecessária nós ficarmos carregando, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Nós sabemos que a palavra de Deus nos dá um parâmetro. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus nos mostra que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a volta do Senhor. E se nós estamos vivendo
a volta do Senhor, nós precisamos estar preparados para novos dias que virão, até o Senhor achar o momento certo de nos levar. O contexto dessa história é que Moisés tinha morrido. Deus levanta um novo líder para dirigir o seu povo. E esse novo líder, Josué, ele pega esse povo, atravessa o Jordão e segue em sentido à orientação de Deus. E esse novo líder, ele vai experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Ele vai experimentar, por orientação de Deus, uma primeira grande batalha, que foi a cidade de Jericó. Orientado pelo Senhor, ele vai vencer. Ele vai rodear a cidade, ele vai rodear a cidade 7 vezes no último dia. Ele vai ter uma vitória extraordinária. O muro não cai para trás nem para frente, o muro desmorona. Algo sobrenatural acontece, porque Deus disse: eu vou derrubar as muralhas. Então Josué, ele estava ciente, ao conquistar na dependência de Deus. E eles vão para uma nova etapa, porque a obra de Deus não para. Nós não paramos. Por isso Deus despertou o pastor João Marcos, no desespero do final do ano, não esperar ano que vem, para levantar na escola bíblica de treinamento um trabalho que possa fazer com que nós possamos entender o objetivo, o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Deus tem um plano, uma ação e um propósito na vida de cada um de nós. E nós precisamos entender esse propósito de Deus. E Deus está dizendo para Josué, nessa nova etapa, tem uma palavrinha que Deus diz assim: é para destruir tudo. Esse todo não poderia ficar nada nas mãos de homens. Deus deu uma ordem, e quando Deus dá uma ordem, a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Deus deu uma ordem para nós: leia minha palavra, medite na minha palavra dia e noite. Porque a partir do momento que nós meditarmos na palavra, entendermos a palavra, qual é a nossa vontade? Obedecer. Queremos cumprir a vontade de Deus, queremos andar na vontade de Deus. Nós não andamos por circunstância nem por modismo, nós andamos pela orientação da palavra de Deus. E Deus tinha dado uma orientação ali. O segredo da vitória para nós em 2025, já que 2024 já está quase encerrando, é nós colocar no nosso coração obediência. Mas nós observamos no texto que no meio do povo, aqui tem uma igreja cheia, muita gente, graças a Deus, mas por causa de um só, todo esse povo pode pagar junto. Então nós precisamos entender
que aquele ele olhou aquela bonita roupa, aquela capa, aquela pecinha de prata, aquela pecinha de ouro, ele não aguentou. Pego, não pego, pego, não pego, e acabou pegando. Mas ele, que estava consciente que ele estava fazendo uma coisa errada, ele não se manifestou em nenhum momento, mesmo que 36 vidas foram sacrificadas por causa do pecado dele, do Acã. Ele não se manifestou, ele ficou calado até o momento que Josué vai consultar a Deus e saber, Senhor, ele vai orar: Senhor, por que nós perdemos essa batalha? O que está acontecendo? E toda vez que nós vamos orar, Deus vai responder para nós o que está acontecendo. Deus vai te dar resposta do que está acontecendo. Então, Deus respondeu para ele que tinha pecado, que tinha alguém levado que não deveria levar, e isso tinha trazido a derrota. E ele vai ter que fazer uma triagem para verificar aonde está a pessoa que pecou e não se manifestou. E isso vai dar um trabalho, é um processo. Mas a palavra de Deus diz que Deus, orientando o Josué, ele chegou no homem Acã, e Acã confessou. Mas sabe qual o preço disso? 36 soldados morreram. Sabe qual o preço disso? Acã, sua esposa, seus filhos, toda a sua família foi apedrejado. Sabe qual é a lição dessa história para a nossa vida? Para nós não termos derrota, o que nós precisamos tirar fora? O que nós estamos carregando na bagagem do nosso coração, que nós precisamos tirar fora? E aí queremos trabalhar alguns pontos. Essa história do 6 ao 10, você vai entender, do capítulo 6 ao 10 de Josué, que a gente resumiu. Agora nós precisamos pegar dentro desse contexto e ver o que a gente precisa tirar fora. Primeiro cuidado que nós precisamos ter: carregar o necessário. Cuidado para não carregar coisas que você está achando que tem necessidade delas, mas que não é para você carregar. Deus não precisa das suas mágoas, Deus não precisa dos seus ressentimentos, Deus não precisa das suas frustrações, Deus não precisa de nada disso. Sabe o que Deus precisa? Que você confia nele. Nós precisamos confiar nele. Quando aquele povo que fez uma aliança mentirosa lá com Josué, os gibeonitas, levantou-se 5 nações contra eles. Eles pediram socorro a Josué. Sabe o que Deus fez? Você vai lá na Bíblia e vai ver que coisa linda. Até uma chuva de pedra ele enviou e matou milhares de soldados inimigos. Nós precisamos carregar o que é necessário e não carregar aquilo que não precisamos carregar. Nós precisamos ter a nossa confiança em Deus e acreditar que o Senhor está no controle. A estenose
vertebral, ela não deixou de existir no meu corpo ainda não. Mas eu fiz os exercícios que o fisioterapeuta mandou fazer. Toma grabalina, né? Que chama isso, Fernando? Grabalina, né? Direitinho. E você viu que eu adorei o tempo todo em pé. Eu não aguentava ficar em pé mais que 5 minutos. Estou pregando aqui sem dor nenhuma. Sabe por quê? Porque nós temos que ir no médico, nós temos que medicar, nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Nós precisamos confiar. E aqui o texto diz que Acã viu as barras de ouro, prata e a capa babilônica. Era uma coisa boa? É. Ouro é coisa boa? É. Roupa de marca é coisa boa? É. Prata é coisa boa? É. Mas Deus está falando para você: não leva. Deus está falando para você: não tenha mágoa, não tenha ressentimento, não desfaça de ninguém, não critique ninguém, não fale mal de ninguém. Quando nós falamos mal de alguém, quem está sendo prejudicado é você. Você está falando mal daquela pessoa, mas a condenada é você. Nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que é desnecessário. Nós precisamos mudar a página. Nós precisamos entender que só faremos isso no poder do Espírito Santo. Nós só faremos isso na vontade de servir a Deus. Então eu e você precisamos entender que tem coisa que eu e você achamos que é bom, mas Deus diz para você: não carregue na mala, não leve, não faça. Deus está dizendo para nós: não carregue mágoa, ressentimento, frustração. Não fique frustrado porque o ano 2024 foi um ano difícil para você. Que se não foi para você, para mim foi terrível, muito difícil, principalmente financeiramente falando. Mas eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso. E a nossa confiança em Deus tem que ser maior do que a nossa preocupação com amanhã. Não vamos ser irresponsáveis. Não vamos gastar o que não temos. Vamos cortar o que temos direito de cortar. Mas eu e você precisamos andar no necessário. Há uma crise, a crise financeira é grande? É. Nós precisamos mudar os costumes? Sim. Mas é eu que estou mudando sozinho? Não. É toda a igreja. Porque a crise não é minha, ela é nacional. Ou global, talvez, com essas guerras. Mas eu e você precisamos carregar o que é necessário. Eu não preciso carregar. Só um exemplo para você: a gente não viaja, né? Eu viajei uma única vez na minha vida de avião. Mas hoje os aviões, se você leva uma bagagem de mão, uma mochila com menos de 10 quilos, você não paga nada. Se é uma bagagem grande, você paga a bagagem. Por quê? Por causa do peso da bagagem eles cobram. Então vamos tirar da bagagem aquilo que não é necessário, aquilo que não precisa carregar em nossas vidas. Então eu e você precisamos entender o seguinte: rancor, briga, mágoa entre família, briga em WhatsApp, problemas financeiros e tantas outras coisas, vamos tirar da nossa bagagem. Vamos amar mais. Vamos olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus. Vamos colocar no coração de abençoar aquela vida que te persegue. Essa foi a nossa primeira prioridade que precisamos tirar da nossa bagagem. A segunda coisa que precisamos tirar da nossa bagagem: não carregar coisas erradas. Se eu carrego coisas erradas na bagagem, não é só a minha vida que está em risco. Quando você carrega coisas erradas na sua bagagem, você está envolvendo outras pessoas. O Acã envolveu a esposa,
envolveu os filhos e envolveu todo Israel. Então nós temos que tomar cuidado, porque o texto nos mostra que toda a nação foi prejudicada por causa de um só. Então eu e você precisamos tomar cuidado, o que nós estamos levando no nosso coração, porque a minha decisão errada, ela pode prejudicar meus filhos, minha esposa, meus relacionamentos, minha igreja, ela pode prejudicar muitas pessoas. E nós precisamos gerar no nosso coração que quem está interessado nisso é Satanás. Ele que está interessado que você carregue na bagagem rancor, ressentimento, briga, tristeza, desânimo. Por que ele está interessado? Porque uma vez que você carrega essas coisas na bagagem, você não abre oportunidade para o Espírito de Deus trabalhar com você. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando o coração está cheio dessas coisas, você sofre o peso, mas também vai levar as pessoas que estão ao seu redor a também sofrer as consequências. Mas quando Deus abençoa as pessoas, quando você é abençoado, você pode perceber, toda a sua casa é abençoada. Quando nós somos abençoados, todos ao nosso redor são abençoados. Então nós precisamos entender que quando você é abençoado, os que aproximam de você são abençoados, porque o seu coração está leve, você produz palavras boas, e você deixa aquela pessoa animada e cheia de fé. Por isso que Deus quer te dar vitória. Deus quer nos dar a vitória, a mim, a você e as pessoas que estão ao seu redor. Então cuide para não carregar nada errado, nenhum pecado na sua bagagem, porque isso não afeta só a sua família, se afeta uma comunidade inteira. E o texto nos mostra que afetou a nação inteira. Isso é muito grave. O terceiro cuidado que nós precisamos ter na bagagem da nossa vida é passar em revista. Josué não viu, os amigos não viram, a igreja não viu. Quem foi que viu? Deus. Tem coisas que ninguém vê, mas Deus está vendo. Tem coisas que nós fazemos que ninguém vê, mas Deus está vendo. E o texto sagrado nos mostra claramente: 36 pais de família, se eram casados, perderam a vida por causa de erro de uma pessoa. Deus respondeu: Josué, dá uma olhadinha na bagagem de alguém aí, passa um raio-x. Porque Deus sabia com clareza que Acã tinha pecado. Nós precisamos entender que se você está numa viagem ao aeroporto e alguém estiver levando alguma coisa errada, passa um aparelho e acusa, você levanta as mãos para cima, as pernas abertas, para passar em revista, e é envergonhado. Nós não precisamos ser envergonhados.
Nós precisamos saber que Deus está no controle de tudo e Ele vê nossas ações. O raio-x de Deus é milhões de vezes, o scanner de Deus é milhões de vezes mais poderoso do que qualquer aparelho de aeroporto. Então nós precisamos estar atentos, porque o Senhor está nos orientando nessa noite a não carregar o que é desnecessário, a não levar no coração aquilo que impede eu e você de termos a nossa vitória. Nós precisamos entender, já estou concluindo, que para nós carregarmos e ter vitória, eu e você precisamos primeiramente rasgar as vestes, prostrar diante do Senhor, reconhecendo o seu poder, a sua orientação e pedindo: Senhor, me ajude a resolver a minha causa. Eu não estou sabendo como resolver, mas eu estou pedindo ao Senhor que me ajude. E se eu e você fizermos isso, voltaremos a ter vitória a partir do momento que nós reconhecermos aquilo que foi erro e que não agradou o coração de Deus. Nós não precisamos fugir da batalha. Nós precisamos entrar na batalha e pedir: Senhor, me orienta. O que eu errei, o que eu falhei, eu quero mudança. E o Senhor está dizendo para a igreja aqui presente: medite na minha palavra todos os dias. Busque a minha presença todos os dias. Escolha um horário que você achar que é o melhor horário para você estar bem, para você ter Ele como prioridade. Ele quer ser o primeiro, Ele quer ser seu amigo íntimo. O nosso Deus, Espírito Santo, precisa ser antes de namorada, namorado, marido, esposa, filho, neto. Ele precisa estar na frente de tudo e Ele sabe quando Ele não está. Nós precisamos entender que para nós não sermos derrotados, nós precisamos assumir a responsabilidade de enxergar o que eu estou vivendo. A culpa não é de Deus. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. E se nós temos capacidade de contato entre seres humanos, amorosos, tão gostoso nos relacionamentos, conversar, estar junto, como que a gente não tem esse mesmo entusiasmo com o Espírito Santo, com a sua palavra? Deus está nos trazendo para nós reconhecermos: a culpa é minha, não é a igreja, não é a irmã, não é o irmão. Eu é que diminuí o ritmo, perdi o gás, perdi aquele primeiro amor, e a culpa é minha. Não transfira a culpa para outros. Seja qual for o problema que nós estamos vivendo, pode ter certeza absoluta, se a gente fazer uma triagem e avaliarmos, nós vamos ver que Deus quer nos dar a vitória e a resposta. Deus diz lá no versículo 10: levanta, porque está prostrado. Deus diz para Josué: tome atitude, que as coisas vão mudar. Deus diz para Josué: santifica para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel:
há coisas condenadas no meio de vocês. Vocês não poderão resistir os inimigos enquanto não eliminar as condenadas. Primeiro conselho de Deus é reconhecer. Segundo conselho de Deus é levantar. Terceiro conselho de Deus, tem que tirar aquilo que está de errado na sua, na minha e na nossa vida. Nós temos que ter atitude, examinar a bagagem e ver aquilo que está nos impedindo. Qual é o resultado quando obedecemos a Deus? O resultado está aqui. Não tenham medo, não desanime, avance contra a Aia. Quem? Deus, entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Sabe o que isso significa? Que o lugar da vergonha vai se tornar lugar da vitória. Você pode bater palma para o Senhor? O que nós precisamos, jovens, anciãos, mulheres, o que nós precisamos é ter a nossa vida com a aprovação de Deus. A partir do momento que nós decidirmos ter a nossa vida com a aprovação de Deus, Deus aprovando as nossas atitudes, você pode ter certeza que o seu, o meu e o nosso resultado será de vitória. Nós não podemos sair das nossas casas e vir para a casa de Deus para cumprir uma obrigação. Nós temos que sair da nossa casa, vir para a casa de Deus com prazer, com alegria, e os resultados dessa obediência vai ser que Deus te dará vitória. Deus nos dará vitória. E uma vez que nós estamos ouvindo as estratégias de Deus, nós teremos o que mais nós queremos nesse mundo: uma vida de paz. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Pai querido, muita coisa em nossa bagagem precisa ser retirada, e nós pedimos ao Senhor nessa noite: olha para nós com misericórdia, estende tuas mãos, Pai, para nos mudar, transformar, e acima de tudo, Deus, queremos ser útil, bênção no teu reino. Queremos ser árvores frutíferas. Senhor, faça dessa igreja uma igreja frutífera. Nós queremos frutificar, nós queremos crescer para a tua glória, nós queremos trazer vidas desesperadas que estão lá fora para sentir paz. E aqui neste lugar que o Senhor vai nos dar a alegria da paz, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...